Olá, eu sou Cris Paixão e eu trago para vocês experiências de quase morte, seja na forma de narração ou de entrevista. Hoje eu vou trazer para vocês a narração de uma experiência de quase morte de Mellon Thomas Benedict. Essa experiência ela foi considerada por Deepak Chopra como a enciclopédia das experiências do pós-vida, porque ela é extremamente profunda e ampla. Mellon Thomas Benedict foi um artista, inventor e músico. Ele nasceu em 1949 e em 1982 ele teve a sua experiência de quase morte, que foi incrível. Só para você ter uma ideia, ele ficou morto 1h30 no mínimo. Mas durante a descrição você vai saber mais. Depois que ele voltou da sua experiência, ele ainda viveu 32 anos e só foi falecer em 2017. O seu livro Jornada nas Estrelas não foi publicado em português por nenhuma editora, mas você encontra esse livro para baixar em PDF. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo para que você mergulhe nessa leitura e vá nos meandros da história, porque ela é muito intensa, muito profunda. Então, se prepare para que as suas convicções, as suas crenças sejam abaladas pelas descrições feitas por Mellon Thomas Benedict. E se você gosta de experiências de quase morte, se você se interessa por esse assunto, aproveita e já subscreve o canal, clica no sininho para receber as nossas notificações. E se você já tiver vivido uma experiência de quase morte e quiser relatar essa experiência, entre em contato com a gente através desse e-mail que eu estou deixando na tela e também na descrição do vídeo. Eu vou adorar conhecer a sua história. O relato que eu vou trazer é um relato em primeira pessoa, feito pelo próprio Mellon Thomas Benedict. Eu só vou ler a história que ele mesmo conta nas suas próprias palavras. E por que esse vídeo ficou um pouco longo, porque a experiência é muito ampla, ele foi dividido em dois vídeos. Esse primeiro, número 1, que você vai assistir agora, e um segundo que vai ser publicado amanhã. Então fique ligado para poder receber a notificação da segunda parte e poder assistir a história. Vamos lá então conhecer a história de Mellon Thomas Benedict. Em 1982 eu morri de um câncer terminal. A doença era inoperável e todos os tipos de quimioterapia que me davam me faziam vegetar cada vez mais. Os médicos me deram de 6 a 8 meses de vida. Eu fui um obstinado por informações nos anos 70 e me tornei cada vez mais desanimado por causa da crise nuclear, da crise ecológica e esses assuntos. E por não ter uma base espiritual, eu passei a acreditar que a natureza havia cometido um engano e que nós provavelmente éramos um organismo canceroso no planeta. Eu não via nenhuma saída para os problemas que tínhamos criado para nós mesmos e para o planeta. E enxergava todos os humanos como sendo câncer. E foi exatamente isso que me matou. Cuidado com a sua visão de mundo. Ela pode voltar para você, especialmente se for uma visão de mundo negativa. Eu tinha uma visão gravemente negativa. Isso foi o que me conduziu à morte. E eu tentei vários métodos alternativos de cura, mas nada ajudou. Então eu decidi que isso ficaria apenas entre eu e Deus. Na verdade, eu nunca havia encarado Deus antes, nem lidado com ele. Eu não tinha nenhuma espiritualidade na época, mas comecei uma jornada para aprender espiritualidade e curas alternativas. Eu li tudo o que pude e me agarrei ao assunto, porque eu não queria ter uma surpresa quando chegasse do outro lado. Comecei a ler sobre várias religiões e filosofias. Tudo era muito interessante e me deu uma esperança de que houvesse alguma coisa do outro lado.
Por outro lado, eu era um artista liberal que fazia vitrais e não possuía assistência médica. Então, todas as minhas economias se foram do dia para a noite nos exames médicos. Eu enfrentei os médicos sem nenhum tipo de seguro. Eu não queria que a minha família se afundasse financeiramente e decidi lidar sozinho com isso. Eu não tinha dores constantes, mas apagava de vez em quando. Fiquei de um jeito que nem me atrevia a dirigir e eventualmente ia parar no hospital. Eu contratei minha própria enfermeira e fui abençoado por esse anjo que ficou comigo na fase terminal. Eu durei cerca de 18 meses. Eu não quis tomar muitos remédios para ficar o mais consciente possível. E comecei a ter tanta dor que isso era a única coisa que eu tinha na consciência. Felizmente, por poucos dias de cada vez. Eu me lembro de acordar um dia em casa por volta das 4:30 da manhã, sabendo que estava acabado. Esse era o dia em que eu ia morrer. Então telefonei para alguns amigos para me despedir. Acordei minha enfermeira e disse a ela. Eu tinha um acordo particular com ela, de que ela deixaria meu corpo morto sozinho por umas 6 horas, porque eu tinha lido que muitas coisas interessantes acontecem quando você morre. Eu voltei a dormir. A próxima coisa que eu me lembro é o começo de uma típica experiência de quase morte. De repente, eu estava totalmente consciente e de pé, mas meu corpo estava na cama. Tinha uma escuridão à minha volta. A experiência de estar fora do corpo foi mais vívida do que as experiências comuns. Foi tão vívida que eu podia ver cada cômodo da casa. Eu podia ver o topo da casa, podia ver em volta da casa e podia ver embaixo da casa. A luz de Deus. Tinha uma luz brilhando e eu me virei para ela. A luz era muito similar com o que muitas outras pessoas haviam descrito em suas experiências de quase morte. A luz é magnífica, é tangível, você pode senti-la, é atraente, você quer ir para ela da mesma forma como você iria para os braços da sua mãe ou seu pai ideais. Na medida em que eu fui me movendo para a luz, eu senti intuitivamente que se eu fosse até lá, eu estaria morto. Então, enquanto eu ia me movendo para a luz, eu disse, por favor, espere um pouco, espere um segundo, eu quero refletir sobre isso. Eu gostaria de conversar com você antes de ir. Para minha surpresa, toda a experiência parou naquele ponto. Você está, sim, no controle da sua experiência de quase morte. Isso não é como um passeio na montanha-russa. Então, o meu pedido foi honrado e eu tive algumas conversas com a luz. A luz estava sempre se transformando em figuras como Jesus, Buda, Krishna, mandalas, imagens arquetípicas e simbólicas. Eu perguntei para ela, o que está acontecendo aqui? Por favor, luz, me esclareça. Eu realmente quero saber a verdade sobre essa situação. Eu não tenho palavras exatas para dizer, porque foi um tipo de telepatia. A luz respondeu. A informação que foi transferida para mim foi que as suas crenças dão forma ao tipo de feedback que você obtém diante da luz. Se você for budista ou católico ou fundamentalista, você vai ter um feedback relacionado com aquilo que você acredita. Você tem uma chance de olhar e examinar as coisas, mas a maioria das pessoas não faz isso. Enquanto a luz se revelava para mim, eu me dei conta de que o que eu estava realmente vendo era uma matriz do nosso eu superior. O que eu posso dizer é que aquilo se transformou em uma matriz, uma mandala de almas humanas. E o que eu percebi foi que aquilo que nós chamamos de eu superior em cada um de nós é, na verdade, uma matriz. E é também um canal condutor para a fonte. Cada um de nós vem diretamente de lá, como uma experiência direta da fonte. Todos nós temos um eu superior, ou uma parte além alma. Ela se revelou para mim na sua forma mais verdadeira. A única forma que eu encontrei para descrever isso é que o eu superior é como um canal.
Ele não parece um canal, mas é uma conexão direta com a fonte que todos nós temos. Nós estamos diretamente conectados com a fonte. A luz estava me mostrando a matriz do eu superior. E ficou bem claro para mim que todos os eus superiores estão conectados como um ser só. Todos os humanos estão conectados como um ser só. Nós somos, na verdade, o mesmo ser, diferentes aspectos do mesmo ser, independentemente de religiões. Esse foi o meu feedback. E eu vi a mandala de seres humanos. É a coisa mais linda que já vi. Eu fui até ela. Foi simplesmente magnífico, avassalador. Era como se todo o amor que você sempre quis estivesse ali. Aquele tipo de amor que cura, que cicatriza, que regenera. Enquanto eu pedia que a luz continuasse explicando, eu entendi o que é a matriz do eu superior. Nós temos uma rede em volta do planeta onde todos os eus superiores estão conectados. É como uma grande companhia, um nível de energia sutil que está próximo, um nível espiritual, pode-se dizer. Então, após alguns minutos, eu pedi por mais esclarecimento. Eu realmente queria saber sobre o universo. E eu estava pronto para saber naquele momento. Eu disse: eu estou pronto, pode me levar. Então a luz virou a coisa mais linda que eu já vi até hoje. A mandala de almas humanas nesse planeta. E eu com a minha visão negativa sobre o que aconteceu no planeta. Conforme eu pedia para a luz continuar me esclarecendo, eu vi nessa mandala como nós somos lindos na nossa essência, no nosso núcleo. Nós somos as mais lindas criações. A alma humana, a matriz humana da qual todos fazemos parte, é absolutamente fantástica, requintada, exótica, tudo. Eu não tenho palavras suficientes para expressar como esse instante mudou a minha visão do ser humano. E eu disse: ó Deus, eu não sabia o quanto somos belos. Em qualquer nível, alto ou baixo, em qualquer forma que você esteja, você é a criação mais linda, sim. Eu fiquei atônito ao perceber que não existe nada de mal em nenhuma alma. E perguntei: como pode ser? E a resposta foi que nenhuma alma era ruim por natureza. As coisas terríveis que acontecem com as pessoas podem levá-las a fazer coisas ruins, mas suas almas não são más. O que todas as pessoas buscam e o que as sustenta é o amor. Isso foi o que a luz me disse. O que distorce as pessoas é a falta de amor. As revelações vindas da luz pareciam não ter fim, e então eu perguntei: isso quer dizer que a raça humana será salva? E a grande luz falou, ao som de um tipo de toque de trombetas e com uma chuva de luzes espiraladas. Lembre-se disso e nunca se esqueça. Você salva, redime e cura a si mesmo. Você sempre pode fazer isso. Você sempre poderá. Você foi criado com esse poder desde antes do começo do mundo. Naquele momento, eu fui até mais longe. Eu entendi que nós já fomos salvos e que nós salvamos porque fomos feitos para a autocorreção, assim como o resto do universo de Deus. Esse é o porquê da segunda vinda. Eu agradeci a luz de Deus com todo o meu coração. A melhor coisa que eu pude dizer foram essas palavras simples de agradecimento pleno. Ó Deus amado, universo querido, amado ser superior, eu amo a minha vida. A luz parecia respirar em mim ainda mais profundamente. Era como se a luz estivesse me absorvendo completamente. O amor que a luz é, até o dia de hoje, é algo indescritível. Eu penetrei em uma outra realidade, mais profunda que a anterior, e percebi algo muito, muito maior. Era um fluxo de luz vasto e repleto no meio do coração da vida. E eu perguntei o que era aquilo. E a luz respondeu: esse é o rio da vida. Beba dessa água maná para satisfazer o seu coração. E assim eu fiz. Tomei um grande gole e depois mais um.
Eu bebi da própria vida e fiquei em êxtase. E então a luz disse: você deseja algo. A luz sabia tudo sobre mim, todo o passado, presente e futuro. Sim, eu sussurrei. Eu pedi para ver o resto do universo, além do nosso sistema solar, além de toda a ilusão humana. A luz então me disse que eu poderia ir com o rio. E eu fui, e fui carregado através da luz para o fim do túnel. Eu senti e ouvi uma série de sons muito suaves. Que enxurrada! De repente, eu parecia estar sendo lançado para fora do planeta do rio da vida. Eu vi a Terra voar para longe. O sistema solar, com todo o seu esplendor, passou por mim a toda velocidade e desapareceu, mais rápido que a velocidade da luz. E eu voei através do centro da galáxia, absorvendo cada vez mais conhecimento. Eu aprendi que essa galáxia e todo o universo estão abarrotados das mais variadas espécies de vida. E eu vi muitos mundos. A boa notícia é que nós não estamos sozinhos nesse universo. Conforme eu viajava por esse fluxo de consciência através do centro da galáxia, o fluxo estava se expandindo em imponentes ondas fractais de energia. Os superconglomerados de galáxias com toda a sua sabedoria ancestral passaram por mim. Aquilo foi uma maravilha inimaginável. Eu realmente estava como uma criança maravilhada, um bebê no mundo da fantasia. Parece que todas as criações do universo passavam voando por mim e desapareciam num ponto de luz. Quase que imediatamente, uma segunda luz apareceu. Ela vinha de todos os lados e era bem diferente. Uma luz composta de mais do que todas as frequências do universo. O vazio. E novamente eu senti e ouvi um monte de sons suaves. Minha consciência, ou meu ser, estava se expandindo para todo o universo holográfico e para além dele. Conforme eu passava pela segunda luz, eu me dei conta de que eu tinha transcendido a verdade. Estas são as melhores palavras que eu encontrei, mas vou tentar explicar melhor. Conforme eu passava pela segunda luz, eu me expandi além da primeira luz. Eu me encontrei num profundo estado de quietude, além de todo e qualquer silêncio. Eu pude ver ou perceber o eterno, além do infinito. Eu era o vazio. Eu estava na pré-criação, antes do Big Bang. Eu ultrapassei o começo do tempo, a primeira palavra, a primeira vibração. Eu estava no centro da criação. Eu senti como se estivesse tocando a face de Deus. Não foi um sentimento religioso. Eu estava simplesmente em harmonia com a vida absoluta e com a consciência. Quando eu digo que eu pude ver ou perceber o eterno, eu quero dizer que eu pude vivenciar toda a criação se gerando. Não tinha começo nem fim. Esse é um pensamento que desafia a mente, não é? Os cientistas veem o Big Bang como um único episódio que criou o universo. Eu vi que o Big Bang é apenas um de um número infinito de Big Bangs que criam universos infinitos simultaneamente. A única imagem que chega um pouco perto disso em termos humanos seriam aquelas criadas pelos supercomputadores que usam equações geométricas fractais. Os povos ancestrais sabiam disso. Eles diziam que a mente de Deus criava universos novos periodicamente, através da expiração, e descriava outros universos através da inspiração. Esses períodos ou épocas eram chamados de yugas. A ciência moderna chama de Big Bang. Eu estava na consciência pura e absoluta. Eu podia ver ou perceber todos os Big Bangs ou yugas criando e descriando a si próprios. Na mesma hora, eu entrei neles todos simultaneamente. Eu vi que toda e qualquer parte da criação tem o poder de criar. É muito difícil tentar explicar isso. Eu ainda não tenho palavras. Depois do meu regresso, eu fiquei anos assimilando a experiência do vazio. E o que eu posso dizer é que o vazio é, ao mesmo tempo, menos do que nada e mais do que tudo que existe.
O vazio é o zero absoluto, o caos formando todas as possibilidades. É a consciência absoluta, ainda mais do que a inteligência universal. Onde está o vazio? Eu sei, está dentro e fora de tudo. Você, nesse momento, enquanto vive, está sempre dentro e fora do vazio simultaneamente. Você não precisa ir a lugar algum, nem morrer para chegar lá. O vazio é o vácuo ou nada entre todas as manifestações físicas. O espaço entre átomos e seus componentes. A ciência moderna começou a estudar esse espaço entre tudo. Eles chamam isso de ponto zero. O que os místicos chamam de vazio não é vazio, é cheio de energia, é uma energia diferente que criou tudo o que somos. Tudo, desde o Big Bang, é vibração, desde a primeira palavra, que é a primeira vibração. O eu sou bíblico realmente tem um ponto de interrogação depois. Eu sou? O que eu sou? Então a criação é Deus explorando a si mesmo, através de tudo o que se possa imaginar, numa contínua e infinita exploração por meio de cada um de nós, através de cada fio de cabelo da sua cabeça, através de cada folha, em cada árvore, através de cada átomo. Deus está explorando a si mesmo, o grande eu sou. Eu comecei a enxergar que tudo o que é o eu, literalmente. O seu eu, o meu eu, tudo é o grande eu. É por isso que até quando uma folha cai, Deus sabe. Isso é porque onde quer que você esteja, esse é o centro do universo. Em qualquer lugar que qualquer átomo estiver, este é o centro do universo. Deus está lá e Deus está no vazio. Enquanto eu explorava o vazio e todos os yugas ou criações, eu estava totalmente fora das nossas concepções de tempo e espaço. E eu descobri, nesse estado expandido, que a criação é puramente consciência absoluta, ou Deus vindo para a experiência da vida que conhecemos. O vazio em si é destituído de experiência. Ele é pré-vida, antes da primeira vibração. A mente de Deus é mais do que vida e morte. Portanto, existem muitas coisas além da vida e morte para se experimentar no universo. Eu estava no vazio, estava consciente de tudo o que já foi criado. Era como enxergar com os olhos de Deus. De repente, eu não era mais eu. A única coisa que eu posso dizer é que eu estava vendo com os olhos de Deus. E subitamente eu soube o porquê de cada átomo e pude enxergar tudo. O interessante foi que eu fui para o vazio e eu voltei com o entendimento de que Deus não está lá. Deus está aqui. É isso. Então a busca constante da raça humana de ir para fora para achar Deus, Deus deu tudo para nós. Tudo está aqui. É aqui que está. E o que nós estamos vivendo agora é a exploração de Deus sobre si mesmo em nós. As pessoas estão tão ocupadas tentando se tornar Deus que elas deveriam entender que nós já somos Deus e Deus está se tornando nós. É exatamente isso. Quando eu entendi isso, eu já estava satisfeito com o vazio e queria retornar a essa criação ou yuga. Parecia a coisa mais natural a ser feita. Então, de repente, eu voltei pela segunda luz, ou Big Bang, e escutei mais alguns estrondos. Eu vim pelo rio da consciência de volta por toda a criação. Que passeio! Os superconglomerados de galáxias passaram por mim, me dando ainda mais insights. Eu passei pelo centro da nossa galáxia, que é um buraco negro. Buracos negros são os grandes processadores ou recicladores do universo. Você sabe o que tem do outro lado de um buraco negro? Somos nós, nossa galáxia que foi reprocessada de um outro universo. Na sua configuração energética total, a galáxia parecia uma fantástica cidade de luzes. Toda a energia deste lado do Big Bang é luz. Cada subátomo, átomo, estrela, planeta, até a própria consciência é feita de luz e tem uma frequência ou partícula. Luz é uma coisa viva. Tudo é feito de luz, até as pedras. Então tudo está vivo. Tudo é feito da luz de Deus. Tudo é muito inteligente.
Bom, nós interrompemos aqui a primeira parte da história de Merlin Thomas Benedict. Daqui a 24 horas, como eu falei no início do vídeo, nós vamos para a segunda parte, onde ele vai falar sobre a luz do amor, sobre o seu retorno ao corpo e vai falar de tudo aquilo que ele aprendeu, das lições que ele trouxe para a vida dele. Eu espero que você tenha gostado e, de novo, o link para a segunda parte está aqui embaixo. Vai lá e assista.